sétimo ano, tudo bom com vocês? Chegamos aqui para mais uma aula de redação dessa semana. Gente, essa aula é para você que por algum motivo não pode ainda estar presencialmente conosco aqui na escola, mas tem problema, a gente segue aqui nas nossas videoaulas então. Gente, na nossa aula de hoje vamos estar iniciando a revisão para a prova de vocês, tá bom? E o assunto que vai cair na prova de vocês é lendas. Esse é o assunto. No caso, você vai ter que escrever uma lenda do jeito que eu vou pedir lá na prova, tá? E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha que vai ser mais ou menos desse estilo que vai estar na prova de vocês. Para isso, vamos fazer uma breve recapitulação que a gente já até viu na aula passada, nessa recapitulação, mas vamos fazer isso de forma um pouco mais rápida hoje, tá? Primeiro, relembrando então que as lendas são narrativas fictícias, ou seja, é algo que alguém criou, inventou, não quer dizer que aquilo aconteceu de verdade, tá bom? Então são narrativas fictícias criadas pela tradição de forma oral. Como assim? Significa que uma pessoa vai contando para outra, vai contando para outra, vai contando para outra. Por isso que a gente pode até ter várias versões de uma mesma lenda. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, são histórias, narrativas fictícias, criadas pela tradição oral. A gente não sabe exatamente quem criou aquela lenda, porque como é um contando pro outro, é difícil a gente identificar quem foi que criou, quem é o verdadeiro autor dessa lenda. O objetivo da lenda é explicar a origem de alguma coisa que antes não era tão conhecida. Também pode trazer alguns ensinamentos, como preservação da natureza, etc. Explicar fenômenos naturais também e históricos também, por aí vai. Então a gente pode ter lendas como, por exemplo, a lenda do Guaraná, que vai contar a história aí do Guaraná, a história da mandioca, da Vitória Régia, enfim. Tem várias lendas que eu tenho certeza que vocês já ouviram por aí. Então, tem os elementos da narrativa que a gente já viu, não foi? Na nossa última aula, se não me engano, mas só relembrando. Como a lenda é uma narrativa, é uma história, algo contado, ela vai ter todos os elementos. Vamos relembrar? Ela tem aí narrador, e esse narrador pode ser em primeira pessoa e em terceira pessoa. E aí a gente vai ter então um narrador observador e o narrador personagem, que vai ser esses dois tipos aí. Outros elementos importantes são exatamente os personagens, que é todo mundo que está envolvido na história, toda aquela galera que está envolvida na história são chamados personagens. A gente vai ter também na narrativa o tempo. Nós vamos ter o tempo. Qual é o tempo? Foi no passado? Está se passando agora? É um futuro? E a gente viu também que existe o tempo cronológico e o tempo psicológico. Outro elemento importantíssimo na narrativa também é o lugar, o espaço, né? Ele é o cenário que acontece a história, onde é numa floresta, numa cidade, é numa casa, numa escola, enfim. Qual é o cenário, qual é o local que aquela história está se passando. E, por último, nós temos o enredo. O enredo é tudo que acontece na história, é a história em si, né? É a sequência de ações, é a sequência de fatos. E a gente viu nessa aula que o enredo também tem alguns elementos. O enredo da história, ou seja, a história, ela começa primeiro com uma situação inicial, que é a introdução, né, sobre o início da história. Depois a gente tem o conflito, que é a situação problema que acontece na história. Depois a gente tem o clímax, que é o ponto ápice da história, aquele momento de maior tensão. Depois a gente tem a resolução do conflito, que é quando aquele problema chegou no seu ápice, foi resolvido. E no final a gente tem um desfecho da história, é onde acaba tudo, finaliza tudo.
Então, essa aqui é a estrutura do enredo. Bem, então esses são os elementos da narrativa que a gente viu nas nossas aulas passadas e a gente está só relembrando. Agora sim, vou dar algumas orientações para vocês de como vocês vão fazer uma atividade que já é de treino para a prova. É a seguinte: você vai pesquisar na internet alguns exemplos de lendas. Você vai pesquisar, você vai escolher uma dessas lendas e você vai recontar ela. Você vai contar de uma maneira diferente. Você pode estar alterando personagens, pode estar alterando o enredo, desde que seja a mesma temática. Por exemplo, a gente teve uma aula, logo nas primeiras aulas, que a gente leu sobre a lenda do Jurutaí, lembra? Que a lenda do Jurutaí mostrava a paixão do pássaro Jurutaí pela lua, que ele tentou alcançar ela, não conseguiu, resolveu cantar, aí ele ficou triste e lagrimou, e as lágrimas dele deu origem às águas do rio Solimões, não foi isso? E depois a gente viu a lenda chamada A Origem do Rio Solimões, que também trata da origem desse rio, só que de maneira diferente. Nessa lenda aí, a gente viu que a lua se apaixonava pelo sol, mas os dois não poderiam estar juntos. Então aí a lua chorou e as lágrimas dela deu origem ao rio. Então olha só, a gente teve o mesmo tema, que é a origem do rio Solimões, mas a gente viu ela contada de maneiras diferentes. É basicamente isso que você vai ter que fazer. Você vai pegar aí uma lenda que você já conheça, já domine, e você vai contar ela de uma maneira diferente. Você vai mudar alguns elementos, mas desde que seja o mesmo tema. Por exemplo, a lenda da Vitória Régia, você pode contar ela de um jeito diferente. A lenda do Guaraná, você pode contar ela de um jeito diferente. E você vai fazer assim com a lenda que você escolher. Isso está no link aí na descrição do vídeo dessa atividade online. Você vai escrever tudo aí, tá bom? Pelo seu celular, computador, tablet, por onde você estiver assistindo essa aula. Você vai primeiro pesquisar, depois você volta, abre o link e escreve a sua versão da lenda na parte que está escrito aí para você escrever, colocar aí suas palavras, tá bom, gente? Qualquer dúvida, lembrando, gente, isso é um treino para a prova, tá bom? Uma atividade de revisão, aí ela não está contando necessariamente pontuação. Tudo bem? Qualquer dúvida pode estar em contato comigo pela coordenação e eu vou estar ajudando vocês. Ou se você quiser vir aqui na escola, fique à vontade. A gente se encontra por aí, até a próxima aula. Tchau, tchau!